Manifesto anti-Dantas. Basta, pum, basta! Uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas é uma geração que nunca o foi. É um coio de indigentes, de indignos e de cegos. É uma resma de charlatães e de vendidos e só pode parir abaixo de zero. Abaixo a geração! Morra o Dantas, morra! Pim! Uma geração com Dantas a cavalo é um burro impotente. Uma geração com Dantas à proa é uma canoa unicepo. O Dantas é um cigano. O Dantas é meio cigano. O Dantas saberá gramática, saberá sintaxe, saberá medicina, saberá fazer ceias para cardeais, saberá tudo, menos escrever, que é a única coisa que ele faz. O Dantas pesca tanto de poesia que até faz sonetos com ligas de duquesas. O Dantas é um habilidoso. O Dantas veste-se mal, o Dantas usa ceroulas de malha, o Dantas especula e inocula os concubinos. O Dantas é Dantas, o Dantas é Júlio. Morra o Dantas, morra, pim! O Dantas fez uma Soror Mariana, que tanto podia ser como a Soror Inês, ou a Inês de Castro, ou a Leonor Teles, ou o Mestre de Avis, ou a Dona Constança, ou a Malcaterneta, ou a Maria Rapaz. E o Dantas teve claque, o Dantas teve palmas, e o Dantas agradeceu. O Dantas é um ciganão. Não é preciso ir para o Rocio para se ser um pantomineiro. Basta ser-se pantomineiro. Não é preciso disfarçar-se para se ser um salteador. Basta escrever como Dantas. Basta não ter escrúpulos, nem morais, nem artísticos, nem humanos. Basta andar com as modas, com as políticas e com as opiniões. Basta usar o tal sorrisinho. Basta ser muito delicado e usar coco e olhos meigos. Basta ser Judas. Basta ser Dantas. Morra o Dantas, morra, pim! O Dantas nasceu para provar que nem todos os que escrevem sabem escrever. O Dantas é um autómato que deita cá para fora o que a gente já sabe que vai sair, mas é preciso deitar dinheiro. O Dantas é um soneto dele próprio. O Dantas em gênio nunca chega a pólvora seca e em talento é pim-pam-pum. O Dantas nu é horroroso. O Dantas cheira mal da boca. Morra o Dantas, morra! Pim! O Dantas é o escárnio da consciência. O Dantas é a vergonha da intelectualidade portuguesa. O Dantas é a meta da decadência mental. Se o Dantas é português, eu quero ser espanhol. E ainda há quem não core quando diz admirar o Dantas. E ainda há quem lhe estenda a mão, e quem lhe lava a roupa, e quem tenha dó do Dantas. E ainda há quem duvide de que o Dantas não vale nada, e que não sabe nada, e que nem é inteligente, nem decente, nem zero. Vocês não sabem quem é a Soror Mariana do Dantas? Eu vou-lhes contar. A princípio, por cartazes, entrevistas e outras preparações com as quais nada temos que ver, pensei tratar-se de Soror e Mariana Alcoforado, a pseudo-autora das cartas francesas, que dois ilustres senhores desta terra não descansaram enquanto não as tragaram para português. Quando subiu o pano, também não fui capaz de distinguir porque era noite muito escura. E só depois de meio ato é que descobri que era de madrugada, porque o bispo de Beja disse que tinha estado à espera do nascer do sol. A Mariana vem descendo uma escada estreitíssima, mas não vem só.
Traz também o Chamili, que eu não cheguei a ver, ouvindo apenas uma voz muito conhecida aqui, ali, na Brasileira do Chiado. Pouco depois o bispo de Beja é que me disse que ele trazia calções vermelhos. A Mariana e o Chamili estão sozinhos em cena, e às escuras, dando a entender perfeitamente que fizeram indecências no quarto. Depois o Chamili, completamente satisfeito, despede-se e salta pela janela, com grande mágoa da freira lacrimosa. E ainda hoje os turistas têm a ocasião de observar as grades arrombadas da janela do 5º andar do convento da Conceição de Beja, na Rua do Touro, por onde se diz que fugiu o célebre capitão de cavalos em Paris e dentista em Lisboa. A Mariana, que é histérica, começa a chorar desatinadamente nos braços da sua confidente e excelente pau de cabeleira, Soror Inês. Vêm descendo pela dita estreitíssima escada várias Marianas, todas iguais e de candeias acesas, menos uma, que usa óculos e bengala e anda curvada toda para a frente, o que quer dizer que é a abadesa. E seria até uma excelente personificação das bruxas de Goya se quando falasse não tivesse aquela voz tão fresca e maviosa da tia Felicidade da vizinha do lado. E reparando nos dois vultos, interroga espaçadamente, com cadência, austeridade e imensa falta de corda. Quem está aí? De candeias apagadas? Foi o vento, dizem as pobres inocentes, varadas de terror. E a abadesa, que só é velha nos óculos, na bengala e em andar curvada para a frente, manda tocar a sineta, que é um dó de alma, o ouvi-la assim, tão debilitada. Vão todas para o coro, mas eis que, de repente, batem no portão e, sem se anunciar nem limpar-se da poeira, sobe a escada e entra pelo salão um bispo de Beja, que quando era novo fez brejarices com a menina do chocolate. Agora, completamente emendado, revela a abadesa que sabe por cartas que há homens que vão às mulheres do convento e que ainda há pouco viram de cavalos a saltar pela janela. A abadesa diz que, efetivamente, já há tempos que vinha dando pela falta de galinhas. E tão inocentinha, coitada, que naqueles 80 anos ainda não tive tempo para descobrir a razão da humanidade estar dividida em homens e mulheres. Depois de sérios embaraços do bispo, é que ela deu com o atrevimento e mandou chamar as duas freiras de há pouco, com as candeias apagadas. Nesta altura, esta peça policial toma um pedaço de interesse, porque o bispo, ora parece um polícia de investigação disfarçado em bispo, ora um bispo com a falta de delicadeza de um polícia de investigação. E tão perspicaz que descobrem em um minuto o que o público já está farto de saber, que a Mariana dormiu com o Noel. O pior é que a Mariana foi à serra com as indiscrições do bispo e desata a berrar como quem se está marimbando para tudo aquilo. Esteve muito perto de se estrear com um par de murros na coroa do bispo, no que se mostrou de um atrevimento, de uma insolência, de uma decisão refilona que excedeu todas as expectativas. Ouve-se uma corneta a tocar uma marcha de clarins e Mariana, sentindo nas patas do seu cavalo toda a alma do seu preferido, foi qual pardalito engaiolado a correr até às grades da janela, a gritar desalmadamente pelo seu Noel! Grita, assobia, rodopia, pia, rasga-se e magoa-se e cai de costas com um acidente.
de que já previamente tinha avisado o público, e o pano também cai, e o espectador também cai da paciência abaixo e desata numa destas pateadas tão enormes e tão monumentais que todos os jornais de Lisboa no dia seguinte foram unânimes naquele êxito teatral do Dantas. A única consolação que os espectadores decentes tiveram foi a clareza de que aquilo não era a Sodoróculo furado, mas sim uma merdariana ao Dantas cofurado, que tinha chliques e exageros sexuais. Continua o Sr. Dantas a escrever assim que há de ganhar muito com o óculo furado, e há de ver que ainda apanha uma estátua de prata por um ourives do Porto e uma exposição das maquetes para o seu monumento erecto por subscrição nacional do século a favor dos feridos da guerra, e a Praça de Camões mudada em Praça do Dr. Júlio Dantas, e com festas pelos aniversários da cidade, e sabonetes em conta Júlio Dantas, e pasta Dantas para os dentes, e graxa Dantas para as botas, e nivena Dantas, e comprimidos Dantas, e autocolismos Dantas, e Dantas, e limonada Dantas, magnésia. E fique sabendo, Dantas, que se um dia houver justiça em Portugal, todo o mundo saberá que o autor dos Lusíadas é o Dantas, que num rasgo memorável de modéstia só consentiu a glória do seu pseudónimo Camões. E fique sabendo, Dantas, que se todos fossem como eu, haveria tais munições de manguitos que levariam 2 séculos a gastar. Mas julgais que nisto se resume a literatura portuguesa? Não! 1000 vezes não! Temos, além disto, o Chianca, que já fez rimas para Aljubarrota, que deixou de ser a derrota dos castelhanos para ser a derrota do Chianca. E as pinoquices de Vasco Mendonça Alves, passadas no tempo da avózinha. E as infelicidades de Ramada Curto, e o talento insólito do Urbano Rodrigues, e as gaitadas do Brande, e as traduções só para homem do ilustríssimo, excelentíssimo Sr. Melo Barreto, e o Frei Mata Nunes Mocho, e a Inês sifilítica do Faustino, e as imbecilidades do Sousa Costa, e mais pedantice do Dantas, e Alberto Sousa, o Dantas do desenho, e os jornalistas do século, da capital, do Notícias, do País, do Dia, da Nação, da República, da Luta, de todos os jornais, e os atores de todos os teatros, e todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os Palermas de Coimbra, e a estupidez do Aldemiro César, e o Dr. José de Figueiredo, amante do museu, e os Sousa Pinto, e os burros de Cacilhas, e os menus do Alfredo Guisado, e o rachitico do Albino Frujar Sampaio, crítico da luta, a que o fialho, com imensa piada, intrujou de que tinha talento. E todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, e todas as maquetas do Marquês de Pombal, e as de Camões em Paris, e os Vaz, e os Lacerda, e os Estrela, os Lucena, os Rosa, os Costa, os Almeida, os Camacho, os Cunha, os Carneiro, os Barros, os Silva, os Gomes, os velhos, os idiotas, os arranjistas, os impotentes, os acelerados, os vendidos, os imbecis, os párias, os ascetas, os Lopes, os Peixotos, os Mota, os Godinho, os Teixeira, os Diabo que os leva, os Constantino, os Gravo, os Manta, os Bahia, os Mendonça, os Brusão, os Matos, os Alves, os Albuquerque, os Sousas e todos os Dantas que houver por aí. E as convicções urgentes do homem Cristo Pai. E as convicções secatitas do homem Cristo Filho. E os concertos de Blanche. E as estátuas ao Leme, ao Essa e ao Despertar, e a tudo que seja arte em Portugal, e tudo por causa do Dantas. Morra o Dantas, morra! Pim! Portugal, que com
todos estes senhores conseguiu a classificação do país mais atrasado da Europa e de todo o mundo, o país mais selvagem de todas as Áfricas, o exílio dos degradados e dos indiferentes, a África reclusa dos europeus, o entulho das desvantagens e dos sobejos. Portugal inteiro há de abrir uns olhos um dia, se é que a cura existe para a sua cegueira. E então gritará comigo, a meu lado, a necessidade que Portugal tem de ser qualquer coisa de aciado. Morra o Dantas, morra! Pim! José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo.